Temos o Bitcoin corrigindo para essa semana, uma correção até que significativa. E hoje quero mostrar para você o que causou toda essa queda e como que fica as altcoins a partir de agora. Muita gente falando sobre a possibilidade de valorização das altcoins, inclusive eu aqui no canal sempre falando para vocês sobre a oportunidade nas altcoins. Mas e agora? O que vai acontecer? Será que agora é correção mais forte para as altcoins? É momento de estar saindo? É momento de estar com medo? Ou momento de mais oportunidade enquanto a gente está tendo queda aí no mercado? Tudo isso eu vou estar mostrando aqui para você no vídeo de hoje, inclusive o que causou a queda do Bitcoin e das altcoins como consequência, tá bom? Então vamos lá, que quero estar te mostrando aqui tudo o que está acontecendo com o mercado, inclusive o motivo da correção, tá? A gente tem o Bitcoin corrigindo para o dia de hoje 1,6, chegou a corrigir um pouco mais, enquanto ontem a gente teve uma queda ali de quase 6% para Bitcoin. Hoje, quero estar te mostrando aqui alguns dados importantes. A gente tem alguns dados para a gente estar observando para o decorrer dessa semana e não ficar focado só em correção de Bitcoin em curto prazo. Ah, Bitcoin caiu 6, caiu 1, caiu 2 e deixar de lado os dados importantes, tá? Quero passar aqui para você os dados de curto prazo e de médio prazo que você precisa estar acompanhando aí, tá bom? Vamos lá. Primeiro aqui a gente tem mercado de criptomoedas enfrenta liquidações de 206 milhões após queda abrupta do Bitcoin. Isso no dia de ontem, no dia 6 e no dia 7, a gente teve uma liquidação até que maior, tá, pessoal? No dia de ontem, a gente teve essa liquidação aqui, que chegou a ser 200, muito próximo de 300 milhões de dólares em liquidação, enquanto no dia 6, a gente teve esse momento aqui com a liquidação ainda maior, uma liquidação de aproximadamente 400 milhões, tá? Então o mercado nesse momento está buscando as regiões de liquid, tirando as pessoas que estão operando, desde comprados a vendidos, as pessoas que estão utilizando contratos futuros para fazer a alavancagem. O mercado está fazendo liquidação dessas pessoas. Então, muito cuidado você que está fazendo operações agora em contratos futuros e está fazendo da forma errada. Existe uma forma certa de estar fazendo isso, tá? Não é de qualquer forma que você vai sair fazendo operação. Por exemplo, agora eu estou operando contratos futuros, tenho as minhas operações, só que eu não perdi um centavo até o momento. Não fui liquidado e não fui estopado, enquanto o mercado está tirando todo mundo nas duas pontas. Eu faço parte do 1% que vai ganhar dinheiro quando o mercado voltar a subir com tudo, porque não foi estopado e não foi liquidado, tá bom? Então seja o 1% e aprenda a fazer isso da forma certa para você não perder dinheiro / oportunidade, tá? Porque se você perde dinheiro aqui, você também está perdendo a oportunidade. Veja só, aqui são as pessoas que estão alavancando, tá? Esse laranja aqui, a gente está falando das pessoas que estão alavancando a 100x, 50x amarelo, azul mais escuro 25, azul mais claro 10x. Abaixo disso, poucas pessoas que serão liquidadas aqui nessas regiões. Ou seja, se você está fazendo operação com alavancagem acima de 10x, muito provavelmente você vai ser liquidado. Cuidado com a operação agora, tá? Por que eu digo isso? Olha só, o mercado subiu lá em cima, muito próximo de 101 mil dólares por unidade, passou um pouco ali dos 100 mil dólares por unidade. Depois que chegou aqui nessa região, tirando ali as pessoas que estavam acreditando na queda do Bitcoin, agora começou a tirar as pessoas que estavam acreditando na alta, ou seja, até essa região aqui, olha só, de 90 mil dólares por unidade, existe pessoas super alavancando, acreditando na valorização do mercado, na alta do mercado. Então essas pessoas serão tiradas agora, porque está com uma alavancagem muito alta, 100x, 50x, 25x. Ou seja, a pessoa que está alavancando 100 vezes, 1% de queda já tira essa pessoa no liquid. Quem está alavancando a 50 vezes, 2% de queda já tira essa pessoa. Então, chegando aqui em 90 mil dólares por unidade, se isso acontecer, e existe a possibilidade disso acontecer, vai tirar todo mundo que está acreditando na valorização do mercado. Depois que chegar nessa região, olha o que acontece, não tem mais nada a partir daqui, não tem mais operações, não tem tantas operações a serem liquidadas. Então, para ter uma liquidação agora, o mercado precisa subir para tirar as pessoas que estão acreditando na queda. Então, a gente vai ter bilhões sendo liquidado até a região de 106 a 107 mil dólares por unidade, tá? Então, muita atenção aí, porque o mercado vai vir agora para tirar todo mundo que está acreditando na alta e depois ele volta com tudo para tirar todo mundo que está acreditando na queda infinita de Bitcoin, tá bom? Então, muita atenção aí nesse momento para você que está fazendo trades de curto prazo,
trades de médio prazo. Aprenda a operar da forma certa, porque se você está levando stop, está sendo liquidado, você está operando da forma errada, tá bom? Depois a gente tem notícias positivas aqui, olha só. O Butão adiciona Bitcoin, Ethereum e BNB aos ativos de reserva estratégica da sua cidade. A gente tem ali o Butão entre um dos maiores detentores de Bitcoin, perdendo aqui para 1, 2, 3, 4 países que são os principais, entre eles Estados Unidos e China, com 198 mil e 190 mil bitcoins, 198 para Estados Unidos e 190 mil China. São bitcoins apreendidos ou algo do tipo. Tá? E o Butão está comprando, assim como El Salvador, que não é apreensão, mas sim compra de fato, são reservas de fato. Tá? Esses outros países aqui não detêm reserva comprada, mas sim uma reserva de apreensão. Então a gente nem considera como é reserva, a gente considera como bitcoins que foram apreendidos, tá? Então, reserva mesmo a gente tem El Salvador, Butão e outros países que estão comprando para ter em carteira como uma reserva de fato, tá? E o Butão adiciona aqui altcoins. Isso é muito importante, tá? Porque nesse momento a gente tem aí altcoins como Ethereum e BNB sendo adicionados em carteira. Um sinal aí para as altcoins, tá bom? Reservas corporativas de Bitcoin dobraram no último ano, segundo a Bitwise, ou seja, lá no final de 2023, último trimestre de 2023, a gente tinha ali as instituições detendo 262 mil Bitcoins. Olha o que aconteceu no final do último trimestre, no trimestre de 2024, tá? A gente teve ali as corporações detendo mais de 590 mil bitcoins, chegando esse ano com 591 mil bitcoins e, obviamente, a MicroStrategy liderando isso daqui, com a compra de mais de 22 bilhões de dólares aí no último trimestre de 2024. Tinha comentado sobre isso aqui para você. Inclusive, fazia parte ali da minha tese de que o Bitcoin chegaria a 100 mil dólares por unidade no final do ano passado. Chegou exatamente com as corporações acelerando as compras, assim como eu tinha comentado com você sobre essa tese. Quando a gente vem aqui para o mercado, Luiz, o que foi que fez o Bitcoin cair tanto? Vamos lá, quero estar te mostrando aqui o que causou a queda e será que isso vai impactar no médio prazo ou não, tá? O que causou a queda do Bitcoin ontem foi isso daqui, ó, ofertas de emprego. Veio acima, muito acima do esperado e fez os títulos de 10 anos dos Estados Unidos subir. A gente está tendo os títulos de 10 anos dos Estados Unidos subindo e quando a gente tem renda fixa subindo, ou seja, a gente tem as pessoas tirando dinheiro de renda variável e aplicando em renda fixa, como por exemplo, título de longo prazo, 10 anos, título de curto prazo, 2 anos, e assim sucessivamente, a gente vai ter ali mercado sendo drenado, dinheiro saindo de renda variável e indo para renda fixa, tá? Aqui a gente tem os títulos subindo, nos últimos 2 dias a gente teve uma valorização significativa, quando a gente vai ver aqui em porcentagem não vai ser muito, tá? A gente está falando de 2%, mas quando a gente fala de renda fixa, isso é muita coisa, tá? E a gente teve essa valorização aqui de 2% nos últimos 2 dias e formando tendência de alta. A gente vai ficar atento a isso. Nesse momento está em uma resistência. Se romper, ele vai lá para a próxima resistência em 4,99, tá? Esperamos que nesse momento ele passe a corrigir, que é para mercado de renda variável começar a ganhar capital e mais liquidez, tá bom? Então, se romper essa região, valorização aqui para título de 10 anos, mais correção para mercado de renda variável, infelizmente, tá? E mercado de renda variável, a gente está aplicando o Bitcoin também. A gente está falando também de Bitcoin em mercado de renda variável. Inclusive, lembra lá do suporte em 90 mil dólares por unidade? Olha só onde ele está aqui. 91 a 90 mil dólares por unidade é um suporte no gráfico também. Ou seja, foi uma região que ele tocou no passado algumas vezes e todas as vezes que ele tocou, ele passou a subir. Então, ele pode ir mais uma vez agora com essas possibilidade de valorização em títulos de 10 anos, possibilidade de buscar todas aquelas pessoas que estão super alavancando para deixar o book mais leve, para continuar o seu movimento de alta. Então ele pode vir buscar os 90 a 91 mil dólares por unidade e logo depois vir buscar 106. Lembra desse número? 106 o que é? 106 é aquela liquidação das pessoas que estão acreditando
na desvalorização do Bitcoin. Então, até chegar a 106, a gente vai ter muitas liquidações. Olha só isso daqui, quanto de liquidação que a gente tem até 106 mil dólares por unidade. Então, chegando em 106, a gente vai ter muitas pessoas sendo liquidadas mais uma vez, e assim o book fica mais leve e a gente vai ter o mercado dando continuidade. E as altcoins, como que fica? As altcoins, a gente vai ver primeiro o Bitcoin dominância, tá? A gente vê a dominância do Bitcoin, então a gente entende se as pessoas estão se expondo ou saindo mais do Bitcoin, indo ou saindo mais das altcoins. Nos últimos 2 dias, que foram 2 dias de queda para Bitcoin, a gente teve ali uma valorização na dominância de quase 2%, que não é bom para as altcoins. Mas no dia de hoje a gente está tendo uma correção, mostrando para a gente que essa região, a região de 58%, pode ser uma região de resistência para a dominância, tá? Quando a gente vê aqui no semanal, veja que o desenho que foi formado cá atrás ainda não foi descaracterizado. Ainda continua existindo a possibilidade de Bitcoin perder dominância chegando em 54, perdendo 54, indo para 50%. Um detalhe muito importante para você que é ansioso e já quer que caia agora. Mercado não funciona assim. Mercado ele não vai cair em dominância do dia para a noite ou vai ir para a sua direção e para o seu alvo do dia para a noite. Isso requer tempo, então não vai acontecer na próxima semana ou nos próximos 2, 3 dias. Isso vai requerer, vai precisar de um pouco mais de tempo para que isso aconteça, para que as altcoins passem a ter as maiores valorizações aí do mercado, tá? A gente tem altcoin como, por exemplo, o Polkadot caindo, o Aave caindo, o Avax, o Ethereum, o Solana. Inclusive, vamos dar uma olhada no Ethereum, ver como que está o Ethereum. O Ethereum, nesse momento, está corrigindo, porém, quando a gente vai observar no gráfico diário, ele está muito próximo daquela região de suporte. Essa foi uma região de suporte que foi testada no passado algumas vezes, tá? E conseguiu respeitar, porque aqui é região de Fibo. Quando a gente coloca a Fibonacci aqui, veja que é exatamente 50% de Fibo. O que precisamos ter mais cautela agora é o fato dele ter formado um topo mais baixo contra o topo anterior. Então, perdendo essa região aqui, fique atento, tá? Porque se perder essa região aqui, você não faz nada, espere ele corrigir até 2.800 ou até mesmo 2.700, porque pode acontecer pelo fato de ter formado um topo mais baixo. Se o Bitcoin conseguir segurar naquelas regiões que tinha passado para você, o Ethereum vai lá em cima, 4.000 mais uma vez, volta, toca de novo até que consiga romper, aí sim, rompendo é alta máxima histórica, rompe a alta máxima histórica e vai para 6 mil dólares por unidade. E eu acredito, isso é uma crença baseada nos últimos ciclos e baseado em todas as análises que faço aqui, que isso vai acontecer ainda esse trimestre. Então, não há motivo para se desesperar agora, ficar preocupado, meu Deus, o que eu faço agora? Não há motivo para isso, porque a gente está falando de um trimestre inteiro. Faz 8 dias que o ano começou, você já está assustado? Isso é algo que requer tempo, requer algumas semanas. Então, tenha um pouco mais de paciência, porque isso vai precisar de um pouco mais de tempo e a gente tem ainda mais 3 meses para ver isso acontecendo. Eu vou começar a me assustar se chegar março e a gente ter as altcoins na mesma região. Aí sim, eu começo a ficar preocupado, começo a pensar em um pouco de realização em alguma coisa que eu esteja lucrando. Inclusive, a maioria das altcoins eu estou lucrando, porque comprei lá atrás. O Chainlink lá em 6 dólares por unidade, 26 centavos em FTM. O Ethereum, estou com preço médio de 1.600, então eu estou lucrando em quase todas as altcoins que eu comprei. Então, sendo assim, chegando em março, está na mesma região, não subiu muito, eu começo a pensar em realizar as altcoins que eu estou fazendo 100%, 150%. Isso se chegar março, chegar no final do primeiro trimestre e a gente não ter as altcoins subindo, ganhando mercado, ganhando força. Então eu fico preocupado. Mas agora, com 8 dias, a gente tem apenas 8 dias de 2025. Então não é motivo para eu estar preocupado ainda, tá? Inclusive, quando o mercado passar a subir, a valorização pode ser bem rápida e a queda da dominância pode ser rápido também. Com a gente tendo algumas semanas, tá? Detalhe, semanas, não é um dia ou 2, semanas em valorização para Bitcoin / correção para dominância de Bitcoin. Se isso acontece, a gente vai ter semanas, não dias ou horas,
em valorização nas altcoins. Em 3, 4, 5 semanas, a gente está falando que a gente pode ter altcoin chegando em 400, 500, 600%. Então, queda de 5, 6, 10, 15, 20% não é motivo para preocupar agora, tá? Mas sim, se continua na mesma região no final desse trimestre. Aí eu venho aqui para você e falo, olha, vamos realizar um pouco? Vamos colocar um pouco de lucro no bolso, porque a gente não está lucrando muito, mas está lucrando. Então, a gente começa a pensar em realização, se não se moveu muito, e pega ali parte das altcoins que está lucrando, coloca um pouco de lucro no bolso, a partir do momento em que finalizar o trimestre a gente não ter valorização e reação das altcoins. Mas agora, para mim, está tudo dentro do normal, tudo dentro do escopo, tá? E a correção aqui é mera especulação e busca de liquidez. Inclusive, quando a gente vai olhar liquidez, olha só, liquidez sendo formado em 103, tá? Então, a valorização pode ser bem rápida. Olha o ETF, deixa eu te mostrar o ETF aqui. Olha a quantidade de compra nos ETFs no dia 6. A gente está falando de quase $1 bilhão em compra. Lembra lá daquela história de recapitalização que eu sempre conto aqui para vocês? O mercado vem corrigindo, a gente tem saída de institucional, realização de lucro, porque teve gente que comprou lá atrás quando o ETF estava em Bitcoin a $40 mil por unidade, 45, 50, essas pessoas estão lucrando ali aproximadamente 100% e vai e realiza, tá? A gente tem esses momentos de realização ou no que eu chamo de recapitalização. Institucional se recapitaliza, mercado aqui, olha o preço, essa linha em amarelo é o preço do Bitcoin. Chega em fundo, depois a gente tem a entrada maior de capital com a valorização, recapitalização em todo esse momento aqui, valorização, recapitalização, valorização, recapitalização, valorização. E olha só, a gente teve uma grande recapitalização, uma das maiores aqui do Bitcoin. Depois, olha só, uma das maiores valorizações também. Agora a gente está tendo aqui uma das maiores ou a maior recapitalização do mercado. Agora existe a possibilidade de uma entrada também, uma das maiores entradas do mercado para Bitcoin, porque o FOMO ainda não começou. Quando começar o FOMO, a gente vai ter uma entrada bem grande de capital no Bitcoin ou de inflow no Bitcoin. Olha isso daqui, 2 dias consecutivos, um de $970 milhões e outro dia de $907 milhões, quase 2 bilhões de dólares em apenas 2 dias. E, na minha opinião, isso está só começando e tende a subir e romper essa maior recapitalização de mercado aqui. Quando a gente vai ver o market cap, o valor de mercado dos ETFs, a gente tem o valor de mercado estável aqui nessa região. A gente veio subindo de escadinha, olha só a escadinha que foi sendo formado, até encontrar um platô, uma região onde o institucional vai realizar um pouco, vai colocar lucro no bolso e recapitalizar para voltar a entrar de novo lá na frente, tá? Então isso daqui tá tudo dentro do esperado, tudo dentro do normal ainda. Isso pode mudar? Sim, pode mudar, mas ainda tá tudo dentro do normal. Não vejo motivo para preocupações ainda, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer aqui para você, tá? Isso foi o que causou a queda de mercado, na minha opinião, queda de curto prazo, especulação, para lá na frente a gente ter mais valorização de Bitcoin até 106 e as oportunidades nas altcoins continuam. Nos próximos vídeos vou trazer aqui para você altcoins onde você precisa ficar de olho, tá? Então não está inscrito no canal, se inscreve aí porque eu vou estar trazendo mais altcoins. E para você que está sendo estopado, está sendo liquidado, está perdendo dinheiro, tem altcoin em carteira, tá vendo essa altcoin cair, desvalorizar, tá perdido? Tem um curso aqui embaixo, link na descrição, para você que quer aprender a pegar essas altcoins que você tem e multiplicar elas, tá? Esquece esse negócio de ficar sendo liquidado, estopado toda hora, tá? Vai aprender a operar contratos futuros da forma certa, a forma que institucional utiliza contratos futuros, que não é para ficar fazendo alavancagem de 10, 20, 15 vezes e ficar toda hora sendo estopado. Esquece isso, tá? É a hora de você aprender a utilizar contratos futuros da forma certa e parar de ficar perdendo dinheiro. Chega de ficar perdendo dinheiro aí, tá bom? Link na descrição, entra lá e vai entender como que funciona isso daí, tá bom? Ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Foi.